Meu amigo pensou que seria engraçado assediar o pessoal do McDonald's, mas quando prenderam, ele nos culpou, e agora tenta arruinar nosso grupo de amigos. Tenho 23 anos, sou homem, e tenho um grupo de amigos com quem tenho sido próximo desde o ensino médio. Alguns vieram e se foram com o passar dos anos, mas há cerca de 6 de nós que ainda estamos juntos, Josh, Ty, Ben, Liana, Raquel e eu. Nos encontramos com bastante regularidade, noites de jogos, ir a bares, o típico, memes no grupo de chat, nada muito louco. Então, tem o Titã. Ele não fazia parte do grupo original, mas se juntou através de Ty, que o conheceu no trabalho. Ethan tem 24 anos, e no começo, era legal, um pouco barulhento, mas engraçado, sempre tinha uma história para contar, sempre disposto a sair. No início, ele trouxe uma energia nova, mas quanto mais o conhecíamos, mais percebíamos que algo não estava certo. Ele era o tipo de pessoa que ria alto demais quando alguém caía, começava discussões só para se divertir, fazia piadas que não eram realmente piadas, colocava todos em uma situação desconfortável, e depois nos dizia para pararmos de ser tão sensíveis. Aquele tipo de pessoa. Tivemos algumas conversas do tipo ei, calma, mas ele sempre nos acusava de sermos muito rígidos. O incidente aconteceu há mais ou menos um mês. Estávamos voltando de um show, todos animados e um pouco bêbados, exceto Liana, que era motorista designada. Era tarde, talvez 1 da manhã, e alguém, acho que Raquel, disse que estava com fome, então todos concordamos em ir a um McDonald's perto do local do show. Era só aquela energia típica pós-show, todos rindo e falando sobre o show sem preocupações, até que Ethan decidiu que queria ser engraçado. Entramos e o lugar estava bastante vazio, só alguns funcionários atrás do balcão e um cara passando pano no chão. Assim que entramos, Ethan começa a discutir falsamente com Ty, como se fossem um casal, falando alto sobre infidelidades, quem dormiu com quem e por quê, Ty é tóxico. No início, foi algo engraçado, mas também foi super desconfortável porque o pessoal claramente só queria terminar seu turno. Então, Ethan levou isso para o próximo nível. Ele se aproxima do balcão e começa a gritar seu pedido, ou seja, nem palavras, só gritos com uma voz demoníaca, dizendo coisas como quero de leite carnoso e em molho de nuggets. O pessoal pede para ele se acalmar. Ele se inclina no chão e começa a fazer como se estivesse tendo uma convulsão. Ty diz, vem, está gravando, e eu só fico lá parado pensando, que diabos está acontecendo? Liana está horrorizada e implora para ele parar. O cara que estava passando pano literalmente deixa o chão e vai atrás do balcão. E Ethan não para. Ele sobe no balcão e começa a cantar uma espécie de feitiço inventado, como se estivesse invocando o deus MC Polo. Depois finge urinar atrás do caixa registradora, como se realmente estivesse abaixando as calças, embora ele não tenha tirado as calças, mas parecia real. Foi aí que o gerente aparece e diz que chamaram a polícia. Todos imediatamente começamos a dizer para ele parar. Ty tenta tirar ele de lá, Raquel diz amigo, eles não estão brincando, temos que ir. E ele só ri e diz vamos, é só uma brincadeira. Saímos correndo para a porta, mas já era tarde demais. O carro da polícia chega antes de conseguirmos sair do estacionamento. Ethan tenta correr, escorrega no meio-fio e cai de cara no chão. Eles colocam as algemas nele e o colocam no carro, enquanto ele continua gritando sobre seus direitos e como está sendo sequestrado pelos Stormtroopers do Ronald McDonald. Todos nós ficamos lá parados em choque. Como? O que acabou de acontecer? A polícia nos fala, nos pergunta o que ele estava fazendo, pega nossas declarações. Eles não estão bravos conosco, mas claramente não estão se divertindo. Nos perguntam se algum de nós fez parte disso. Dizemos, não, tentamos impedir. Eles nos deixam ir, e Ethan continua gritando do carro, dizendo que somos traidores. No dia seguinte, todos nós acordamos com uma enxurrada de mensagens de Ethan no chat do grupo, totalmente descontrolado. No começo era algo como sério, me deixaram lá, pensei que éramos amigos, depois muda para não posso acreditar que me delataram para a polícia, isso é traição, e finalmente vocês estão mortos para mim, vejam o que acontece depois. Não sabemos nem como responder. Ty tenta acalmá-lo dizendo amigo, você se prendeu sozinho, não fizemos nada. Ethan responde com um áudio, desabafando sobre como poderíamos ter desescalado a situação ou defendido ele e como traímos. Todos decidimos não nos envolver mais. Ben sai do chat, Raquel o silencia, Liana o bloqueia diretamente, eu o deixo no visto nesse ponto porque não quero piorar as coisas, mas já estou mentalmente desconectado. Nenhum de nós quer drama, e muito menos de alguém que acha que assediar pessoas é divertido.
Depois de alguns dias, tudo fica ainda mais estranho. Tai me manda uma mensagem dizendo: "Ei, olha o Instagram do Ethan." O cara postou uma série de stories completos, como 10 slides, nos chamando pelo nome, dizendo que somos amigos falsos, acusando Liana de usar as lágrimas brancas, ela é meio filipina, e dizendo que ela cooperou com a polícia como uma boa puxa-saco. Ele postou capturas de tela de nossas mensagens no chat do grupo, fora de contexto, para fazer parecer que planejamos abandoná-lo por fama. O pior de tudo é que ele nos marca, e as pessoas acreditam nele, porque, de novo, ele é muito carismático online, sempre postando stories de memes, tem uma boa quantidade de seguidores e sabe como manipular as coisas. Alguns conhecidos começam a me mandar mensagens diretas perguntando o que está acontecendo, e eu fico preso entre querer explicar ou não querer complicar ainda mais. Depois, Liana nos manda uma mensagem para todos e diz: "Ita apareceu no meu trabalho, não dentro, mas o vi da calçada, sentado em um banco." Ela trabalha em uma livraria no centro, e o cara ficou lá por cerca de 45 minutos antes de ir embora. Ela estava tão assustada que fez com que seu chefe a acompanhasse até o carro. Dizemos a ela para registrar uma queixa, e ela faz, mas não leva nada, surpresa, mas pelo menos está registrado. O grupo oficialmente terminou com ele nesse ponto. 100% terminado. Atualização 1. Bem, sim, eu realmente pensei que isso iria se acalmar. Ou seja, sim, Ethan foi preso, se comportando como um psicopata no McDonald's. Ele se envergonhou, ficou bravo conosco por não participarmos do seu espetáculo de loucura e depois fez uma cena não tão legal. Achei que ele nos bloquearia, falaria mal de nós online por alguns dias, talvez tentasse salvar sua imagem e seguiria em frente. Não parecia estar em uma fase realmente psicopata. Uma semana depois do ocorrido no McDonald's, no começo foram só bobagens. Ele postou uma história super longa no Instagram, nos marcando, Tai, Raquel e eu, nos chamando de traidores e amigos falsos, dizendo que nos vendemos por likes. Ele dizia que nos aliamos com o sistema e o deixamos ser sequestrado. Irmão, você gritou com os adolescentes no McDonald's e agiu como se estivesse tendo um colapso satânico. Isso não é estar oprimido, isso é ser um idiota. De qualquer forma, ignoramos tudo isso. Não respondemos, não nos envolvemos, e ele continuava enviando coisas como: "Você vai se arrepender, não pense que isso acaba aqui." Eu não respondi. Então as coisas começaram a piorar. Uma manhã, Raquel nos manda uma mensagem dizendo: "Um de vocês mandou algo para o meu trabalho?" Respondemos não. Ela recebeu um e-mail na sede de sua escola, onde ela ensina o 3º ano, dizendo que ela apoiava o assédio público a pessoas com problemas mentais e que ela ria enquanto alguém era agredido. O e-mail também incluiu sua conta do Instagram privado, que está bloqueada. Então, alguém estava investigando. A única pessoa que poderia fazer isso é Ethan, e ele sabe onde ela trabalha porque costumávamos ir todos juntos de carona, partindo do estacionamento dele. Ela teve que explicar tudo sobre o McDonald's para o diretor, o que é uma loucura. Então, Tai descobre que alguém tem deixado avaliações estranhas no bar onde ele toca música, dizendo que ele fomenta o assédio e grava as pessoas durante ataques psicóticos. Juro que uma das avaliações dizia literalmente: "Este homem provoca um ataque com os baixos contra os neurodivergentes." Sei que parece falso, gostaria que fosse, mas ainda está lá. Depois recebo um e-mail de um Gmail falso, dizendo: "Sou um puxa-saco cúmplice que ri quando seus amigos são abusados pela polícia." Ele termina com: "Espero que seu chefe veja isso." Genial, agora é a minha vez. Trabalho remotamente, então não tenho um chefe que possa se incomodar com isso, mas ainda assim é o começo. Literalmente, ele está tentando prejudicar nossos trabalhos agora porque ele mesmo se fez de idiota em um maldito restaurante de fast food. Faz sentido? Neste ponto, todos estamos no limite. Todos nós o bloqueamos, denunciamos as contas, seguimos em frente, mas ele continua criando novos perfis e marcando conhecidos. Ele até criou uma conta falsa no Twitter, onde finge ser um denunciante, nos expondo por sermos abusadores de pessoas com problemas mentais. Irmão, você falou de forma satânica sobre o frango e gritou sobre ser batizado em molho. Isso não é um problema mental, isso é ser um idiota. Então, no último fim de semana, estávamos todos na casa da Raquel para uma noite tranquila, só pizza e Mario Kart. Era a primeira vez que nos víamos todos desde o incidente. Finalmente, estávamos rindo de novo, pensando que talvez o pior já tivesse passado. Então, a campainha tocou. Ela verificou e disse: "Pessoal, Ethan está lá fora." Totalmente sério. Todos fomos até a janela.
Ben estava do outro lado da rua, com um moletom, só parado lá, sem caminhar, sem gritar, apenas olhando para casa como se fosse a maldita purgação. Ben queria sair lá, mas dissemos para ele não fazer isso. Obviamente, Raquel ligou para a polícia. Ethan nem se moveu, apenas ficou lá até que um carro da patrulha chegou. Então, ele andou calmamente pela rua, como se estivesse dando um passeio noturno. A polícia não fez nada. Disseram que ele não estava entrando na propriedade, que não era uma ameaça, apenas estava agindo de forma estranha. Agora, temos que esperar até ele fazer algo realmente. O clima no grupo de amigos está arruinado. Raquel está aterrorizada. Liana estaciona em lugares aleatórios para que ele não a siga até sua casa. Tai disse que começou a dormir com um taco de beisebol ao lado da cama. Nenhum de nós se sente seguro. E tudo isso por causa de um cara que não conseguiu lidar com as consequências do seu próprio comportamento estúpido. Eu não sei o que fazer neste ponto. Estamos documentando tudo, caso precisemos de uma ordem de restrição, mas é difícil provar a intenção quando ele não está nos ameaçando diretamente, só sendo estranho o suficiente para nos fazer perder a cabeça. Ou pelo menos, foi o que o advogado disse. Atualização 2. Então, sim, depois do incidente da câmera, agora chamamos a Rindy Rachel, nossa marca registrada. Porque, se não rirmos, perdemos a cabeça. Tentamos manter um perfil baixo, nada de reuniões de grupo, nem postagens nas redes sociais. Todos ficamos em silêncio, esperando que, se o deixássemos sem atenção, ele ficaria entediado e seguiria em frente. Mas, por um momento, parecia que estava funcionando. Passou uma semana inteira sem contas falsas, sem mensagens diretas, sem postagens críticas, sem nos marcar. Até brincamos sobre isso no grupo, como finalmente o baniram da internet ou talvez ele se juntou a um culto e o sacrificaram. Mas, 2 noites atrás, cheguei em casa do trabalho e encontrei um pedaço de papel dobrado colado na porta da entrada. Estava escrito à máquina, sem nome, só dizia, ainda acha que sou uma piada? Isso está só começando. Só isso, sem assinatura. Era uma vibração de assassino em série, daquelas que te fazem arrepiar. Eu moro sozinho, nem público onde moro. Nunca disse a Ita meu endereço. Tive que ficar no carro por uns 20 minutos antes de entrar, relembrando mentalmente todas as conversas que tivemos, tentando lembrar se algum dia mencionei alguma pista. Depois, lembrei que, há meses, tivemos uma noite de jogos na minha casa. Ethan veio com Tai. Foi a única vez que ele veio ao meu apartamento. Ele deve ter lembrado do prédio ou o encontrou em algum site de busca de pessoas. Suspeito, não sei. Então, agora sim, estou oficialmente aterrorizado. Liguei para Tai, mostrei a nota. Ele ficou em silêncio por um segundo e depois disse, sim, precisamos ir à polícia, sério. E finalmente, eu concordei. Fui na manhã seguinte, fiz um boletim de ocorrência, mostrei tudo das redes sociais, a nota, as imagens da câmera da Raquel, até as capturas de tela do incidente no McDonald's, caso precisassem de uma linha do tempo. O oficial levou a sério, pelo menos disse que a nota era tecnicamente assédio com ameaça implícita, já que fazia referência a uma escalada. Perguntamos sobre uma ordem de restrição, mas aparentemente não é algo imediato. Tem uma audiência, papelada, evidências. Tenho uma audiência marcada para daqui a 2 semanas, então até lá, só tenho que esperar que ele não volte. Enviei uma mensagem para o grupo. Liana chorou. Raquel está pensando em ficar com os pais por um tempo. Ben disse que está pronto para lidar com isso à moda antiga. Espero que ele esteja se referindo a socos e não ao estilo de gangsta. E então Ethan postou de novo. Eu não o sigo, mas Tai me mandou capturas de tela. O cara agora está no Twitter, postou um super thread. Disse, é uma loucura como as pessoas fingem ser suas amigas, te fazem ser preso por uma piada inofensiva e depois tentam te calar por falar. Mas não se preocupe, eu tenho provas. Isso não acabou. Nada disso faz sentido, a menos que você já acredite na versão dele dos fatos. E as pessoas estão acreditando nele. Estranhos nos comentários chamando a gente de caçadores de fama, dizendo que a saúde mental nunca deveria ser criminalizada dessa maneira. Eu entendo, fora de contexto, provavelmente sou errado, mas essas pessoas não estavam lá. Não viram como ele fingiu urinar no balcão do McDonald's enquanto os adolescentes gritavam e corriam para o fundo. Eu até mandei uma mensagem direta para uma das pessoas que estava respondendo. Oi, só para você saber, ele tem nos assediado.
Apareceu na minha casa, a polícia está envolvida. E a resposta que eu recebi foi só, boa tentativa, espero que seu chefe goste das capturas de tela. Que diabos? Então, sim, agora eu tenho um boletim de ocorrência e pedi câmeras para o meu apartamento. Meus pais estão me implorando para eu ficar com eles, mas eu não quero mudar toda a minha vida por causa de um só cara. Eu estou cansado. Todos no grupo estamos cansados. É como se todos estivéssemos esperando que ele aparecesse de novo, e não é como se pudéssemos explicar isso para pessoas fora do grupo. Ninguém acredita que tudo isso começou por causa de uns nuggets de frango. Atualização 3. Não, eu juro por Deus, essa tem que ser a última atualização. Preciso que seja a última, porque se isso continuar, alguém vai fazer algo estúpido e pode ser eu. Estou realmente no meu limite com isso. Desta vez foi no aniversário da Liana, e não estou dizendo isso de forma leve. Foi o pior de tudo que aconteceu até agora. Rapidamente o contexto, Liana tem ficado afastada desde que Ethan fez o que fez com a câmera, o rim e tudo mais. Ela bloqueou tudo, parou de usar redes sociais, até parou de vir às reuniões por um tempo. Todos nós entendemos. Ela é uma das pessoas mais amáveis que eu conheço, e toda essa situação a afetou profundamente. De qualquer forma, o aniversário dela estava chegando e estávamos tentando decidir se deveríamos fazer algo ou deixar passar esse ano. Mas, no final, ela mandou uma mensagem dizendo, sabe, não quero me esconder da minha própria vida. Quero uma noite tranquila com pessoas em quem confio. Então, planejamos uma festinha pequena, só nós 5, na casa do primo dela. Nem foi na casa dela, é um lugar privado, afastado, sem postagens. Não colocamos nada online, nem mandamos o endereço no chat do grupo. Só compartilhamos individualmente para evitar qualquer coisa. A noite foi tranquila. Jogamos jogos de tabuleiro, comemos pizza e ela voltou a rir. Então, por volta das 10 da noite, o interfone toca. O primo dela vai abrir a porta e literalmente diz, alguém está esperando outro amigo. Todos congelamos. Então, ouvimos a voz de Ethan, e ele começa a gritar do lado de fora da porta, vai, é isso que vocês fazem agora? Excluir as pessoas? Fingem que eu não existo? Dan se levanta primeiro, corre até a porta e a fecha de golpe antes que Ethan possa entrar. Liana estava lá, completamente congelada. Eu fui até a janela, e esse lunático estava fazendo uma transmissão ao vivo, segurando o telefone e dizendo que estávamos escondidos como covardes, filmando tudo como se fosse um jornalista de investigação, expondo a corrupção. Tá, sai lá fora, é estúpido, eu sei, mas eu já estava cansado de gritar com Ethan para ele ir embora. Ethan começa a gritar sobre como destruímos a vida dele e como todos vão ver quem somos realmente. O primo dela chama a polícia. Enquanto esperamos, Ethan vai até o carro dele, sim, ele dirigiu até lá, tira algo do porta-malas. Eu realmente pensei que fosse uma arma. Mas não, era um monte de panfletos. O cara imprimiu papéis com nossos nomes, capturas de tela e um discurso sobre os mártires do McDonald's, dizendo que somos farsantes que criminalizamos a saúde mental para ganhar fama. Ele começa a jogar os papéis na calçada, colá-los nos carros, colocar nas postes de luz, como se estivesse fazendo uma campanha política, e ainda estava transmitindo ao vivo. Quando a polícia chegou, desta vez falaram com ele por uns 2 minutos e depois o prenderam na hora. Ele continuava gritando, eu tenho o direito de documentar abusos, isso é um protesto pacífico. A polícia nos disse que ele seria preso por assédio e violação de uma ordem de restrição. Aparentemente, tanto Raquel quanto eu atendemos os critérios necessários para ativar essa ordem. Depois que o relatório final demorou o suficiente, ele foi detido. Não sei por quanto tempo, mas recebemos uma ligação de um oficial no dia seguinte, perguntando se testemunharíamos, se fosse necessário. Todos dissemos que sim, praticamente ao mesmo tempo. Gostaria de poder dizer que estamos aliviados e que isso nos faz sentir bem, mas não é assim que estou me sentindo agora. Depois disso, Liana chorou o resto da noite. O aniversário dela virou uma cena. Todos nós verificamos as trancas 2 vezes. Agora, eu tenho um bastão de beisebol ao lado da minha cama, como se estivesse em um filme de zumbis, então, se estourar uma epidemia, estou preparado. E o pior de tudo é que as pessoas continuam acreditando na versão dele. Uma conta de comentários do TikTok repostou o vídeo, dizendo, por que prenderam esse homem por desmascarar amigos falsos? E agora estamos recebendo mensagens de ódio de estranhos. De verdade, eu realmente acho que aquele dia ele estava possuído.
Eu realmente começo a acreditar nessas coisas, porque não encontro explicação para tudo que ele fez. Atualização 4. Depois do incidente no aniversário, Ethan foi preso e passou a noite na cadeia. Desta vez, a polícia realmente levou a sério, porque como eu disse antes, não foi apenas um comportamento estranho de uma vez. Tínhamos meses de provas, e dessa vez eles não podiam simplesmente deixar passar. Nos disseram que ele estava sendo acusado de assédio, perseguição e outras coisas ilegais, ou algo assim. Não sou advogado, tudo o que sei é que ele não foi libertado imediatamente. Na verdade, ele teve que esperar um tempo sob custódia. Pensamos que isso poderia acalmá-lo, mas Soiler não acalmou. Enquanto ele estava na prisão, alguém começou a postar em nome dele. Sim, ele deu acesso ao Instagram para uma garota chamada Dani, com quem ele costumava ter algo. Ela não fazia parte do nosso grupo de amigos, mas aparentemente ainda orbitava ao redor dele. Ela começou a publicar atualizações em seu nome, como libertem o Ethan, e a verdade será revelada. Hoje, ela repostou o vídeo ao vivo do aniversário com legendas, dizendo como nos rimos enquanto ele era preso, algemado, monstros. Até criou uma hashtag. Começamos a receber mensagens de pessoas que não conhecíamos. Um cara me mandou uma mensagem me chamando de macfascista como se fosse um insulto. Raquel foi marcada em um TikTok que a chamava de a Karen do McDonald's. Tai recebeu uma ligação de voz na sua linha de DJ dizendo, seu show acabou, palhaço. Começamos a perder a calma, tipo, realmente a perder. Raquel quase largou o trabalho. Liana se mudou do apartamento dela e voltou a morar com a mãe por um tempo. Ben estava pronto para brigar com alguém. Eu comecei a apagar tudo, redes sociais, qualquer coisa que me conectasse com a vida real me desapareci de metade da internet. Tentamos nos preparar para o tribunal o melhor que pudemos. Tivemos que dar declarações, apresentar provas, tudo isso, no dia anterior à audiência. Liana teve um ataque de pânico. Ficamos em silêncio numa chamada de Zoom, só tentando nos manter juntos. Então chegou o dia do tribunal. Chegamos cedo. Ita chegou atrasado, com óculos escuros, como se fosse uma celebridade. Juro, o cara entrou como se fosse um grande evento e ele fosse o herói injustiçado. Até fez um aceno para nós, como se estivesse nos fazendo um favor por aparecer. A audiência não foi dramática, só foi um processo lento e chato de papéis e testemunhos. O juiz nos perguntou se nos sentíamos ameaçados e se tínhamos provas. Apresentamos tudo, e o advogado dele tentou argumentar que ele estava mentalmente doente e só estava reagindo por ser marginalizado pelas pessoas em quem confiava. Isso até soa triste no papel, até que você conhece toda a história, e aí só é patético. No final, o juiz deu ordens de restrição para os 5 de nós. Ele não pode mais nos contatar, nos seguir, nos marcar, nos mandar mensagens privadas, e-mails, nem se aproximar a menos de 30 metros de nós. Qualquer violação e ele vai direto para a prisão, sem perguntas. Ele nos olhou pela última vez antes de sair do tribunal, não disse nada, apenas balançou a cabeça, como se nós tivéssemos arruinado a vida dele. Isso foi há 2 semanas. Desde então, não tivemos mais notícias dele. Nenhuma postagem. O Instagram dele está abandonado. Os TikToks desapareceram. Ele tem ficado quieto, demais, honestamente. Mas estamos tentando não ser paranoicos. Começamos a sair de novo. Primeiro, só chamadas virtuais, depois noites de jogos na casa de Tai. Raquel sorri de novo. Até Ben se desculpou por ter sido tão agressivo. Disse que isso tudo afetou mais ele do que pensava. Estamos nos curando, acho que lentamente, com cautela, mas isso nos mudou. Já não confiamos tão facilmente. Não adicionamos ninguém ao grupo, a não ser que todos concordem. Nada de ele está bem, conheci ele no trabalho, agora é Bru. Tem que passar por uma verificação de antecedentes. Ainda estou chateado por termos tido que passar por tudo isso, que as pessoas online acreditaram na mentira dele só porque ele contou uma história mais engraçada. Sabe, quase perdemos nossas amizades por causa de alguém que nunca foi realmente parte do grupo. Mas, ao mesmo tempo, isso nos mostrou quem são as pessoas reais hoje. Passamos por situações realmente loucas juntos e permanecemos unidos. Edição. Pensei em responder algumas das coisas que as pessoas ainda estão perguntando nos comentários e mensagens privadas. Agradeço o apoio, até as piadas malucas sobre o McDonald's. Por que não o tiraram do grupo antes? Bem,
Você provavelmente não leu a história, porque fizemos isso, e a polícia disse que não foi suficiente. Ele teve que acumular muitas provas de assédio para que a polícia finalmente dissesse, ok, agora sim. E como estão todos agora? Melhor, honestamente. Ainda um pouco paranoicos, sim. Somos cuidadosos com o que postamos, aonde vamos, com quem falamos. Mas nosso grupo se sente sólido de novo, até mais forte. É louco como uma pessoa maluca pode afetar sua confiança desse jeito, mas também é louco quanto mais unidos ficamos com as pessoas que ficaram. Pode postar o vídeo do McDonald's? Não. Absolutamente não. Nós o tiramos naquela mesma noite depois que tudo saiu de controle. Não queremos mais atenção, e sinceramente, só traz lembranças ruins. Além disso, os funcionários não mereciam que aquela noite virasse conteúdo. Eles só tentavam fazer o trabalho deles enquanto um cara gritava sobre ser ungido com o sangue do Big Mac. Não, obrigado. Qual sabor de molho MC Nugget você escolheria para ser batizado? Liana diz que búfalo picante. Tai disse mostarda e mel, e o mataram por isso. Ben escolheu doce e azedo. Raquel se recusou a responder e só murmurou trauma. Eu sou rente, sempre fui rente. Obrigado de novo a todos que se preocuparam, fizeram piadas, ofereceram conselhos legais ou simplesmente disseram que não estávamos loucos. O mais louco de tudo é que tudo isso começou porque um cara perdeu a cabeça às 1h da manhã em um McDonald's. Moral da história, se alguém gritar que quer ser batizado em molho em um lugar público, saia fora. Atualização 5. Ethan foi completamente preso, junto com sua namorada Dani, ou o que quer que seja essa mulher que acompanhava aquele psicopata satânico que gostava de fazer amor com os frangos. Mas não foi culpa nossa. Depois de passar 5 anos na prisão, e 1 ano para Dani, ele não vai voltar atrás para nos dizer que o traímos. Isso é o pouco que sei depois de uma reunião do grupo onde tentamos entender tudo o que aconteceu com o Ethan. Parece que Ethan estava com a princesa Satanás no carro dele quando teve uma discussão de trânsito. Foi o pior dia para outra pessoa. Ethan não só discutiu com ele em vários semáforos, como seguiu até sua casa. Quando viu o cara indo para casa, jogou uma pedra pela janela que acertou a esposa do cara. O cara saiu depois de chamar o 911 e teve uma briga corporal com Ethan, na qual Ethan não ganhou. Quando a ambulância e a polícia chegaram, Dani entrou na casa e tentou roubar coisas que encontrou, mas foi detida pela esposa, que estava tentando estancar o sangue na cabeça dela. Mesmo assim, conseguiu enfrentá-la e, no final, foi presa quando a polícia chegou. Dessa vez, Ethan não teve tempo de falar nada, porque a surra que ele levou do marido da vítima foi tão feia que há rumores de que ainda há dentes no jardim da frente. Tai e Ben disseram que, se fosse com eles, agora usariam um colar com os dentes de Ethan. Houve um novo julgamento, e dessa vez ele foi condenado junto com Dani pelos tempos que mencionei no começo da atualização. Tai foi para o dia da leitura do veredicto, mas ficou o tempo todo olhando para Ethan, tentando ver se ele sorria. Mas nunca aconteceu. O bom para nós é que ele está preso, então nossas vidas estão ainda mais normais. Além disso, temos a confiança de que, quando sair, no máximo, ele vai querer assediar o cara que o deixou comendo papinha. Se há algo que aprendemos com Ethan é que ele é uma pessoa intensa e obsessiva. Ethan se obceca por algo e não solta. Antes foi conosco, e agora com esse pobre homem que defendeu sua esposa. A única coisa ruim é que, no fim das contas, o marido recebeu uma multa e trabalho comunitário, mas ao menos conseguiu evitar ter antecedentes por ter feito uma cirurgia na boca de Ethan sem anestesia. Não acho que tenha mais algo para contar a vocês, mas se eu tiver, editarei aqui. Mas, por agora, acho que é tudo. Edição: sabemos que Ethan está em um lugar de prisão para pessoas cucu. No final, não era só um idiota como eu pensava, mas não sou um profissional. Mas uma coisa é certa, não acredito que estar louco seja mutuamente exclusivo de ser um idiota. História 2. A irmã do meu marido me odeia porque os pais dela gostam mais de mim, e no nosso casamento, ela tentou anunciar sua gravidez, mas o marido dela revelou que ela estava traindo e o bebê não era dele. Eu mudei todos os nomes desde então, porque não quero que meus parentes descubram minha história. Tenho 25 anos e estou com Jack há bastante tempo. Desde o começo percebi que enquanto a família dele foi se afeiçoando a mim, a irmã dele sempre foi um pé no saco. Para contextualizar, Jack é o filho mais velho da família. Os pais dele são imigrantes asiáticos. A irmã dele, Kylie, nasceu 3 anos depois dele. Jack me contou como os pais dele sempre valorizaram notas acadêmicas altas e pressionaram tanto ele quanto a irmã a tirarem as melhores notas na escola.
Agora, Jack era mais interessado em esportes do que em estudos e ele era muito bom nisso. Ele adorava jogar xadrez e ficava até depois da escola, pois fazia parte do clube de xadrez da escola. Os pais dele não gostavam disso, diziam que jogar xadrez era apenas uma perda de tempo e que qualquer um poderia fazer isso, então ele deveria se concentrar mais nos estudos. Ele era bom em estudos, mas não tão bom quanto os pais dele queriam. Por outro lado, a irmã, Kylie, era mais inclinada aos estudos. Ela tirava as melhores notas e passava todas as suas tardes fazendo lição de casa. Como você pode imaginar, ela era mais favorecida pelos pais. Jack me contou como os pais dele sempre comparavam as notas dos dois e recompensavam Kylie por ser melhor. Por exemplo, eles deixavam ela fazer uma festa de aniversário grandiosa, dormir na casa das amigas e compravam presentes maiores para demonstrar afeto. No entanto, quando se tratava de Jack, eles diziam com frequência que tinham vergonha das notas dele. Quanto aos aniversários dele, eles se recusavam a gastar dinheiro e diziam que ele precisava se esforçar mais se quisesse ganhar uma festa de aniversário e presentes. Só de escrever sobre isso já me deixa triste, porque eu vi Jack desabar na minha frente enquanto me contava as histórias da infância dele e como os pais sempre trataram a Kylie melhor. Ela era a criança adorada da família e claramente adorava isso. Ela o diminuía sempre que tinha oportunidade e zombava das notas dele. Ela nunca teve respeito por ele como irmão mais velho e eu acho que esse desrespeito ainda continua até hoje. Quando chegou a hora de Jack ir para a faculdade, os pais deixaram claro que não podiam pagar a mensalidade da faculdade para os dois, então só podiam pagar para a irmã dele. Ele precisaria pedir bolsas de estudo ou pegar um empréstimo estudantil. Isso deixou Jack completamente chocado e eles brigaram muito. Ele se descontrolou com os pais, reclamando sobre como sempre foi tratado e perguntando por que o tinham tido se não gostavam dele. Os pais disseram a ele que haviam feito tantos sacrifícios ao longo dos anos pelos filhos e que agora era a hora de Jack crescer. Kylie concordou com os pais e disse a Jack que ele claramente não era o mais inteligente da família, então ele precisava engolir o orgulho e se sacrificar pelo bem dela. Ela também o chamou de um monte de coisas como perdedor. Foi após essa briga que Jack percebeu que os pais dele sempre continuariam a favorecê-la mais do que a ele. Quando ele conseguiu ser admitido na faculdade para estudar ciência da computação com bolsas de estudo, decidiu sair de casa e manter um contato mais distante com a família. Os pais dele nunca o acompanharam para vê-lo partir ou o ajudaram a se mudar para o dormitório, o que é muito doloroso de se pensar. Ao longo dos anos, eles até conversaram de vez em quando, mas Jack sempre tentava manter as conversas curtas. Quando ele estava se formando com honras, os pais dele queriam ir aplaudi-lo, mas Jack proibiu-os de irem. Eles começaram a chorar, dizendo que ele era filho deles e que queriam estar lá para aquele grande momento. Jack os lembrou de como eles nem sequer se deram ao trabalho de pagar a mensalidade dele enquanto pagavam a de Kylie. Então, não poderiam fazer parte das conquistas dele. Eles brigaram um pouco, mas no final, os pais dele concordaram em se afastar. Foi assim que o relacionamento deles ficou por muito tempo. Agora eu sou arquiteta e fiz um mestrado em planejamento urbano em uma das melhores universidades do nosso país. Ao contrário dos pais de Jack, meus pais foram relativamente mais tranquilos comigo. Sou filha única, então basicamente recebi toda a atenção. Meus pais são professores, então minha vida inteira fui incentivada a estudar o que eu gostasse e a ter outros hobbies também. Tenho que admitir que fui sortuda por nunca ter enfrentado comparações, e meus pais sempre me apoiaram. Quando conheci Jack, nós trabalhávamos no mesmo complexo de escritórios, mas em andares diferentes, pois a empresa dele ficava no segundo andar e a minha no sétimo. Geralmente nos encontrávamos no elevador e tínhamos amigos em comum que se reuniam em grupo, e foi assim que o conheci. Durante uma festa nos demos bem. Jack era charmoso, doce e genuinamente gentil. Ele é o tipo de namorado que me traz flores todo mês, me traz meu cheesecake favorito quando estou com cólicas menstruais sem nem perguntar, cozinha para mim e não tem vergonha de me dizer o quanto me ama. Agora eu sou uma romântica incurável, então não demorou muito para que eu me mudasse para a casa dele, já que fazia mais sentido, pois passávamos muito tempo juntos na casa de um ou de outro. Já ouvi histórias assustadoras de amigas minhas sobre como alguns de seus namorados não ajudam em casa, mas Jack é o completo oposto. Ele é mais organizado do que eu e limpa profundamente a nossa casa todo final de semana. Nós compartilhamos e dividimos tarefas, como se ele cozinha, eu limpo depois, ou se ele lava a roupa, eu dobro. É assim que sempre foi entre nós. Quando chegou a hora de conhecermos os pais um do outro, ele me contou como estava há muito tempo com contato reduzido com os pais, conversando apenas quando necessário, já que eles nunca o trataram bem, e me contou todas as histórias da infância dele. Quando ele decidiu entrar em contato com os pais sobre mim, eles ficaram extremamente felizes em falar com ele e imediatamente marcaram um almoço conosco no final de semana. Eu estava um pouco nervosa para conhecer os pais dele, mas era um passo importante para nós, então queria dar o meu 100%. Os pais dele foram inesperadamente calorosos comigo, e assim que souberam sobre meu histórico acadêmico, ficaram ainda mais educados.
Olhando para trás, sim, é verdade que eles começaram a gostar de mim por causa da minha inclinação acadêmica, mas eu não me importava, pois queria impressioná-los. Os pais de Jack conversaram comigo de forma muito franca e me contaram como, depois que Jack foi ficando com pouco contato com eles ao longo dos anos após a faculdade, eles começaram a refletir e perceberam que precisavam ser melhores com ele. Eles me disseram o quanto eram gratos por eu ter entrado na vida dele, pois, caso contrário, ele talvez nunca tivesse voltado a falar com eles. Eles até se desculparam com ele, o que surpreendeu completamente Jack. Foi bom ver que os pais dele finalmente estavam se esforçando na direção certa. No entanto, quando Kylie chegou, o clima mudou. Jack não sabia que ela viria, então ele ficou um pouco irritado. Os pais dele começaram a justificar, dizendo que decidiram chamar Kylie, pois achavam que seria o momento perfeito para deixar o passado para trás, para que a família pudesse seguir em frente. A mãe dele continuou dizendo como a irmã dele estava ali apenas porque estava feliz por ele. Kylie me deu um abraço educado e parecia super tímida à primeira vista. Ela ignorou completamente Jack como se ele não existisse, e não disse uma única palavra para ele. Quando os pais de Jack começaram a se gabar sobre meu histórico acadêmico, o comportamento dela mudou. Ela começou a me questionar sobre meu trabalho, a universidade em que estudei, e então começava a zombar sutilmente sobre como os planejadores urbanos estão afetando o meio ambiente. Ela até me perguntou, em determinado momento, como eu me sentia sobre matar árvores, o que me deixou em choque. Parecia que ela queria me diminuir na frente dos pais dela, porque ela simplesmente não conseguia lidar com o fato de que eles gostavam de mim. Durante o almoço, ela foi passivo-agressiva, discordando ou corrigindo tudo o que eu dizia, não importa o quão trivial fosse. Quando terminamos o almoço, meu sogro queria pagar, mas Jack insistiu em cuidar da conta. Do nada, Kylie interrompeu, dizendo que eu deveria ser a responsável por pagar, já que todos estavam ali por minha causa. Ela sutilmente zombou, dizendo que, como eu ganhava tanto, poderia fazer bom uso do meu dinheiro. Pelo menos, isso me ofendeu profundamente, pois eu realmente ganhava bem, mas ela não tinha o direito de falar sobre mim dessa forma, e acho que os pais dela perceberam minha expressão facial. Imediatamente, eles a repreenderam, e meu sogro disse que ela estava sendo extremamente rude comigo, já que eu era apenas uma convidada. Minha sogra concordou e disse a Kylie para calar a boca. Ela claramente não gostou disso, levantou-se irritada e saiu do restaurante. Os pais de Jack pediram desculpas várias vezes pela atitude dela e me disseram como ela leva um tempo para se abrir com estranhos. Eu decidi deixar para lá, pensando que nunca mais teria que interagir com ela e que por causa de Jack, eu deveria me controlar. Esse deveria ter sido o meu primeiro sinal de alerta sobre ela. Ao contrário da família de Jack, minha família adorava Jack e gostava de conhecê-lo. Meus pais estavam felizes por estarmos morando juntos e me davam atenção regularmente. Ao longo dos anos de namoro, percebi que Kylie sempre foi a primeira a visualizar minhas histórias nas redes sociais. Agora eu tenho uma conta pública onde posto sobre meus designs e realizações profissionais. Eu tenho apenas 1000 seguidores, então é fácil perceber quando ela visualiza minhas histórias todos os dias, mas não interage nem me segue. Quando os pais de Jack começaram a se reunir mais frequentemente comigo e com Jack, a obsessão de Kylie por mim só aumentou. Tivemos um grupo de mensagens da família entre mim, Jack, seus pais e Kylie. Ele ficava geralmente inativo, a menos que todos nós nos encontrássemos e tirássemos fotos, então enviávamos as fotos no grupo. Kylie nunca apareceu para se encontrar conosco novamente depois da primeira vez. Porém, ela conseguia ver todas as fotos no nosso grupo, e isso provavelmente a irritava ainda mais. Uma vez, ela enviou um link do Facebook para o grupo perguntando se aquela era eu. Curiosamente, cliquei no link e vi que era uma foto de anos atrás com meu então namorado da escola. Na foto estávamos nos abraçando, e ele a postou quando estávamos namorando. Eu havia esquecido completamente dessa foto e nem sei como ela a encontrou ou por que enviaria essa foto para o grupo. Mas eu não iria me esquivar da verdade, então disse a ela que aquela era eu e que ele era um ex-namorado. Kylie imediatamente respondeu dizendo como parecia que eu estava muito próxima dele e que eu deveria pedir para o meu ex-namorado remover aquela foto do Facebook, pois não era mais apropriada. Eu fiquei pasma com a ridícula que ela soava. Primeiro, ela me stalkeou tanto que acabou indo parar na página do meu ex-namorado e então enviou o link da foto para o grupo de forma intencional. E depois ainda me culpou por isso. Felizmente Jack, que provavelmente estava lendo as mensagens no grupo, respondeu dizendo que aquela era uma foto completamente normal e que ele não tinha nenhum problema com uma foto postada anos atrás. Kylie respondeu de forma passivo-agressiva, dizendo que eu deveria namorar alguém com padrões melhores. Eu fiquei tão irritada lendo a mensagem dela que quase arrancava os cabelos se ela estivesse na minha frente. Jack respondeu a ela dizendo que ele tinha um padrão melhor, já que eu ganhava mais de 4 vezes o salário dela. Agora eu sei que isso deve tê-la machucado, já que Kylie trabalhava como designer gráfica e os pais dela haviam mencionado como ela não ganhava o suficiente para sequer se mudar.
Kylie imediatamente saiu do grupo, furiosa, e depois ligou para Jack gritando e chorando, dizendo que ele não tinha o direito de insultá-la no grupo e que ela estava totalmente acabada conosco. Jack não se importou, e isso a deixou ainda mais irritada. Não sei o que aconteceu, mas os pais de Jack ligaram e pediram desculpas para mim à noite, dizendo que haviam conversado com ela e que ela iria se comportar melhor a partir de agora. Pediram desculpas por ela e me disseram que não tinham problema nenhum com a foto de forma alguma. Foi muito desconfortável conversar com meus sogros sobre meu ex-namorado de anos atrás, mas fiquei contente que eles não eram como Kylie. Após esse incidente, Kylie praticamente se afastou de nós. Ela nunca mais entrou no grupo nem me incomodou novamente. Alguns meses depois, ficamos chocados ao saber que ela havia fugido com um cara e se casado em Vegas. Seus pais ficaram extremamente chocados e irritados, pois não sabiam nem quem era o cara, nem foram convidados para o casamento. Acontece que Kylie estava namorando um homem mais velho, Isaac, que tem 13 anos a mais que ela, há bastante tempo. Eles se conheceram no trabalho, quando Isaac ainda era casado. Esse caso levou ao divórcio de Isaac e sua esposa. Quando o divórcio foi finalizado, Kylie fugiu com ele, porque sabia que seus pais nunca permitiriam que ela se casasse com um homem divorciado mais velho ou a perdoassem por ter tido um caso com um homem casado. Ela manteve tudo isso em segredo dos pais por vários anos e nunca contou nada para eles, já que eles já estavam irritados com o fato de ele ser tão mais velho que ela. Jack e eu só descobrimos sobre o passado de Isaac quando Jack vasculhou o LinkedIn e o Instagram dele. De fora a parte do caso, ficamos felizes por ela, pois esperávamos que ela mudasse de vida após o casamento. No entanto, decidimos não entrar em contato com ela. Porém, algumas semanas depois, recebi uma mensagem inesperada de minha cunhada. A mensagem era mais ou menos assim: eu superei o preconceito que tinha contra você e gostaria de conhecê-la melhor. Gostaria de jantar com você e Jack neste fim de semana. Me avise se vocês dois estiverem disponíveis. Mostrei a mensagem para Jack e ele ficou preocupado em ir, mas eu pensei que isso poderia ser uma chance de resolvermos tudo, e já que ela estava estendendo um ramo de oliveira. Primeiro discutimos sobre isso e eu o convenci a ir. Também avisei a ela que iríamos e ela pareceu feliz com isso. Quando nos encontramos, Kylie nos deu uma calorosa recepção em sua nova casa com Isaac. Ficou claro que Isaac era um cara rico, já que ele era bem mais velho que todos nós. Ele tinha uma casa moderna com muitos aparelhos tecnológicos, e depois de se apresentar, Isaac começou a mostrar a casa para meu marido. Isaac aparentemente também tinha uma prateleira dedicada para todas as suas coleções. Enquanto os homens estavam ocupados, eu e Kylie começamos a conversar. Ela pediu desculpas pelo comportamento dela e me contou como, depois de se casar com Isaac, ela havia mudado. Sorri educadamente e disse a ela que já estava tudo resolvido. Kylie então começou a explicar por que me odiava. Ela me contou como eu havia mudado Jack e que ele parecia mais confiante e mais feliz depois de me conhecer. Eu apontei para ela como isso era uma coisa boa, mas ela disse como o irmão dela tinha ficado com pouco contato com ela por tanto tempo, mas só tinha procurado ela por causa de mim, então ela se sentia invejosa de eu conseguir fazer com que ele fizesse isso. Embora o que ela me disse não fizesse sentido nenhum para mim, apenas assenti, pois queria acabar logo com aquilo. Então ela começou a falar sobre o quanto mais feliz ela estava agora, para que finalmente pudesse deixar de lado a inveja. Ela falou sobre o quão rico Isaac era e que ela nunca mais precisaria trabalhar. Mencionou os vários bens dele e quantos carros ele tinha, mesmo eu nunca tendo perguntado sobre isso. Depois ela me perguntou como estava o meu trabalho, e eu lhe contei sobre a minha recente promoção e sobre o trabalho gratificante que amo, pois realmente gosto de design, então às vezes posso me empolgar falando sobre o trabalho. Kylie imediatamente mudou de assunto e começou a me fazer perguntas invasivas, como quando eu iria me casar com o irmão dela. Eu disse a ela que já discutimos sobre isso, mas não tínhamos pressa, porque ambos acreditamos que as coisas acontecem no momento certo. Kylie zombou e me disse que tudo isso era bobagem, que eu precisava fazer Jack me pedir em casamento para que eu não ficasse velha demais para ter filhos. Isso me fez rir, e eu disse a ela que Jack e eu nunca quisemos ter filhos, e estávamos bem com o andamento do nosso relacionamento. Isso fez os olhos de Kylie se arregalarem de choque e ela começou a dizer como, sendo mulher, era nosso dever gerar filhos, e até me perguntou por que eu estava com Jack se não queria dar filhos a ele. Eu fiquei tão irritada com a invasão de privacidade dela e disse que ela e seu irmão éramos adultos o suficiente para decidir o que queríamos. Ela então ficou irritada e começou a gritar por Jack. Quando Jack e Isaac entraram correndo na sala, eu fiquei ali sentada, chocada com o comportamento dela. Kylie exigiu que Jack lhe dissesse se ele tinha ideia do tipo de mulher com quem estava se casando, já que eu não tinha interesse em continuar a linhagem dele. Jack riu das palavras dela, assim como eu tinha feito alguns momentos antes, e perguntou a ela se ela se dava conta de como ela estava parecendo ridícula naquele momento.
Kylie ficou ainda mais irritada e levantou a voz, dizendo que iria contar aos pais deles, e que eles nunca permitiriam que ele se casasse comigo. Jack gritou de volta dizendo que ninguém poderia impedi-lo de se casar comigo se ele quisesse, e que por causa do comportamento narcisista e controlador dela, ele nunca mais queria voltar a ter contato com ela. As coisas estavam esquentando, então perguntei a Jack se podíamos ir embora e ele concordou. Isaac pediu desculpas várias vezes enquanto Kylie ficava ali me encarando. Mais tarde, na nossa viagem de volta para casa, eu comecei a chorar, porque me senti realmente mal com o que ela me disse. Perguntei a Jack seriamente se ele queria ter filhos, mas ele me garantiu que nunca quis ter um e que eu não deveria deixar o pensamento retrógrado de Kylie mexer com a minha cabeça. Ele me assegurou que se tivesse querido algo diferente, ele nem estaria comigo. Eu me senti um pouco melhor depois disso. Não sei se Kylie algum dia falou com os pais dele sobre o que eu tinha contado para ela, mas felizmente eles nunca entraram em contato comigo dizendo nada. Os pais de Jack continuaram a se reunir conosco sempre que podiam e nunca mencionaram nada do que ela tinha contado a eles. Após esse incidente, eu bloqueei Kylie de todas as minhas redes sociais, porque estava realmente farta dela. Este ano, Jack me pediu em casamento no nosso lugar favorito de encontros, e desde então temos estado ocupados com os preparativos do nosso casamento. Nossos pais estão muito felizes por nós e nos parabenizaram pelo nosso futuro casamento. Kylie soube pelos pais dela e mandou uma mensagem para Jack dizendo simplesmente: "Espero que você saiba o que está fazendo", o que o irritou. Eu também me senti triste por ela continuar a guardar rancor de mim até hoje. Agora, as coisas ficaram ainda mais complicadas. 2 meses atrás, meu noivo teve uma dor de cabeça e não estava se sentindo bem, então decidi fazer o prato favorito dele. Percebendo que estávamos sem alguns ingredientes, decidi ir ao mercado. O primeiro que eu fui não tinha tudo o que eu precisava, então acabei dirigindo por aí até encontrar outro mercado, em uma parte diferente da cidade. Enquanto caminhava pelo complexo comercial a caminho do mercado, passei por um café e, para minha surpresa, vi minha cunhada se aconchegando com um cara. A princípio, pensei que fosse Isaac, mas depois de olhar melhor, percebi que o cara parecia mais perto da idade dela, com cabelo castanho. Eles estavam de mãos dadas e trocando beijos, agindo como adolescentes, rindo e conversando. Isso foi um grande choque para mim, pois, até onde eu sabia, minha cunhada ainda estava casada com Isaac. Se eles tivessem terminado, os pais de Jack com certeza nos teriam avisado. Em estado de descrença, não resisti e tirei algumas fotos, já que meus olhos confirmaram o que eu estava vendo. Ela nem percebeu que eu estava ali, pois estava tão ocupada com o cara. Depois, quando voltei para casa, minhas mãos estavam tremendo. Jack sabia que algo estava errado e veio falar comigo. Eu contei tudo, e ele ficou tão surpreso quanto eu. Ele me perguntou 2 ou 3 vezes se eu tinha certeza do que tinha visto. Assenti e até mostrei as fotos. Ele olhou cada foto de perto e concordou que definitivamente não era Isaac. Ele decidiu que era importante contar a Isaac sobre isso, mas eu não sabia se isso era uma boa ideia, pois não queria que Kylie brigasse com ele novamente. Ele me garantiu que tomaria cuidado e teria uma conversa com Isaac, como homem para homem, e me disse como, sendo marido de Kylie, Isaac merecia saber a verdade. Naquele fim de semana, Jack conversou com Isaac em particular. Acontece que Isaac ficou chocado ao descobrir que Kylie estava traindo ele com um cara bem mais jovem, mas o mais chocante de tudo é que Kylie está grávida. Sim, grávida. Aparentemente, eles acabaram de descobrir isso e ela manteve em segredo desde então, porque estava esperando o momento certo para anunciar. Isaac ficou arrasado ao saber que Kylie poderia fazer algo assim com ele e agradeceu a Jack por contar. Ele implorou para não contarmos nada a Kylie e que ele cuidaria disso em breve. Jack concordou. Desde então, mantivemos distância do assunto. Bem, tivemos o nosso casamento na semana passada. Os pais de Jack nos convenceram a convidar Kylie também, já que ela era família, e disseram que ficaria feio ela não aparecer. Concordamos só para calá-los, e eu deixei claro para eles que precisavam conversar com ela e garantir que ela não causasse nenhuma cena no nosso casamento. Os pais de Jack concordaram e acreditamos neles. No dia do nosso casamento, tudo parecia estar indo bem. A cerimônia foi tranquila e seguimos para a recepção. Quando chegou a hora dos discursos, meus pais fizeram um belo discurso sobre mim, e meu pai se emocionou dizendo como sua garotinha finalmente tinha crescido. O pai de Jack também fez um discurso e me agradeceu por aproximar a família, o que foi muito doce. Do canto do meu olho, vi minha cunhada tentando pegar o microfone das mãos do meu sogro. Embora isso possa parecer inocente para os outros, eu a conheço o suficiente para não arriscar. Já tinha avisado minhas madrinhas para instruírem o DJ a cortar o microfone se ela tentasse tomar controle. Quando Kylie tentou falar no microfone, ela logo percebeu que sua voz não estava sendo ouvida e olhou ao redor. Jack e eu simplesmente fingimos que não sabíamos de nada. Mais tarde, quando minha madrinha Marta pegou o microfone de Kylie e o DJ ligou, Kylie deve ter percebido que a cortamos de propósito.
Ela começou a gritar no meio do discurso de Marta, dizendo como ousávamos não deixá-la falar e como ela tinha um anúncio importante. Ela tentou pegar o microfone de Marta, que se recusou a entregar. Então vimos horrorizados quando Kylie se levantou furiosa da cadeira e começou a falar em voz alta, dizendo que sabia desde o começo como eu tinha inveja dela, que eu era uma noiva insuportável por não deixá-la falar no meu casamento. As pessoas a assistiam confusas e chocadas, e então ela continuou, anunciando que estava grávida e que queria revelar isso naquele momento, já que achava que era a hora perfeita com todos os nossos entes queridos reunidos. Ela então sorriu e olhou ao redor, esperando que as pessoas começassem a parabenizá-la. No entanto, todos ficaram apenas olhando desconfortáveis. Os pais de Jack pareciam furiosos, sussurraram para Kylie não nos envergonhar mais e que ela precisava voltar a se sentar. Isso fez com que Kylie ficasse vermelha de vergonha. Ela me olhou e começou a gritar se eu estava feliz por fazer isso com a própria família do meu marido e que era por isso que ela nunca quis que o irmão dela se casasse com uma mulher como eu. Jack, que até então tinha tentado se manter calmo por minha causa, se levantou da cadeira e parecia que iria dar uma lição nela. No entanto, antes que ele pudesse reagir, Isaac, que estava sentado ao lado de Kylie, pegou o microfone de Marta e pediu desculpas pela atitude de Kylie, e então nos parabenizou pelo casamento. Depois, ele se virou para Kylie e disse que nunca quis fazer isso publicamente, mas que ela precisava aprender uma lição. Kylie olhou para ele confusa, enquanto Isaac continuava dizendo que era verdade que Kylie estava grávida, mas que ele não era o pai da criança. A plateia ficou chocada e eu não pude deixar de me encolher sabendo onde aquilo estava indo. A expressão de Kylie se tornou amarga. Isaac se virou para ela e anunciou: "Vamos primeiro descobrir quem é o pai dos seus filhos e depois se preocupar com o anúncio", e sorriu para ela. Os pais de Jack, que estavam em silêncio, perguntaram o que ele queria dizer, e foi quando Isaac mostrou a eles fotos do seu celular, mostrando como Kylie o traía com outro cara nos últimos 2 meses. Felizmente, Isaac nunca nos incriminou, e apenas continuou dizendo como começou a desconfiar do comportamento dela e contratou um detetive particular, que tirou todas essas fotos. Os pais de Jack olharam as fotos com nojo e horror, enquanto os convidados continuavam a sussurrar. Kylie ficou em silêncio durante tudo isso, talvez tentando compreender o fato de que ela não podia mais esconder a verdade. Jack então aproveitou a oportunidade e pediu para Kylie sair do nosso casamento, dizendo que estava envergonhado de ser parente de uma mulher como ela. Ela começou a chorar, segurando o braço de Isaac, e saiu. Após esse debacle, tentamos salvar o resto do casamento, mas todos estavam tão agitados com o que Kylie havia feito com Isaac e conosco. Tudo que as pessoas podiam falar era sobre o caso dela e a gravidez. Foi realmente embaraçoso para nós e para os pais de Jack também. Desde então, venho recebendo e-mails de endereços aleatórios, que claramente pertencem à minha cunhada, me ameaçando, dizendo que quer me destruir porque aparentemente tudo isso é minha culpa, e que eu deveria ter deixado ela anunciar sua gravidez para que não fosse humilhada publicamente. Mostrei essas mensagens a Jack, e ele acredita que não fizemos nada de errado, e que tudo isso foi obra dela. Ele pode estar sendo tendencioso, então aqui estou eu, perguntando se fui dura demais com minha cunhada e se não deveria ter permitido que ela anunciasse a gravidez. Atualização 1. Uau! Quando postei isso, esperava que algumas pessoas me dissessem se fiz algo de errado. Até agora há centenas de comentários embaixo do meu post chamando minha cunhada de A. Esse post viralizou em poucos dias. Primeiro de tudo, obrigada por me garantir que ela é tão maluca quanto eu sempre pensei que fosse. Para responder a algumas das suas perguntas, sim, Isaac nos informou que ele vai se divorciar de Kylie. Sim, eu vou encaminhar todas as capturas de tela dos e-mails dela para Isaac, o que com certeza será útil para os procedimentos no tribunal. Não, ainda não conversamos com os pais de Jack, porque ainda estamos na nossa lua de mel, e esse é um assunto bem pesado. Então planejamos encontrá-los pessoalmente para essa conversa. Sim, meus pais e meus parentes ficaram tão chocados quanto todo mundo e meus pais continuam a me ligar todos os dias, pois estão abalados com a forma como Kylie se comportou comigo. Eu acho que por tanto tempo esperava que ela e eu pelo menos nos tornássemos cordiais, que eu esqueci de perceber o quão manipuladora e narcisista ela realmente é. Só agora, quando minha família está apontando isso, e me assegurando de que me apoiam, é que me sinto confiante o suficiente para tomar a decisão de cortá-la da nossa vida, mesmo que os pais de Jack possam resistir. Atualização 2. Então, tivemos a chance de conversar com os pais de Jack agora que voltamos da lua de mel. Eles estão extremamente envergonhados, para dizer o mínimo. Eles nos informaram que cortaram a Kylie, o que foi completamente inesperado para nós. Continuaram dizendo que Kylie queria morar com eles, já que Isaac a expulsou, mas eles se recusaram até a deixá-la entrar. No final, ela teve que ir ficar com uma das amigas. Jack informou aos pais dele que o que Kylie fez no nosso casamento foi imperdoável, e daqui para frente, gostaríamos de não ter mais contato com ela.
Se algum dia mudarem de ideia e quiserem que incluamos a Kylie novamente, então também cortaríamos o contato com eles se fosse necessário. A mãe de Jack começou a chorar, dizendo como tudo isso era doloroso e que nunca imaginou que Kylie faria algo assim. Não sei o quão firme eles serão em sua palavra, mas fico feliz que meu marido seja uma pessoa que não tolera besteiras, ao contrário de mim. Então sei que ele nunca permitirá que ela volte para nossas vidas. Fico feliz que agora estamos completamente livres de Kylie. Atualização 3. Já se passaram 8 meses desde a minha última atualização, e só queria contar que Isaac finalmente se divorciou de Kylie. Isaac nos informou que Kylie admitiu tudo no final. Ela confessou que estava vendo esse cara por fora e que foi algo puramente físico, mas que ela engravidou. Ela nunca quis ter nenhum relacionamento com ele, então esperava que pudesse escapar disso, já que era culpada por ter tido um caso. E como não tinham filhos do casamento, ela não receberia a pensão alimentícia dele por causa disso. Kylie implorou para Isaac deixar ela ficar com um dos carros dele, ao menos como lembrança, mas Isaac recusou. Ela então começou a chorar sobre como não tinha ninguém para depender durante a gravidez, já que o pai da criança também a abandonou. Mas Isaac deixou claro para ela que isso não era mais problema dele. Continuamos em contato com Isaac apesar do divórcio. Jack e ele ficaram mais próximos nos últimos meses, e às vezes se encontram no final de semana para jogar videogame. Os pais de Jack não falaram com Kylie, então imagino que ela realmente esteja sozinha. Pelo bem do filho dela, espero que ela tome as decisões certas daqui para frente.